Oiê, eu sou Thaís Farage, eu sou sua personal stylist ao longo dessa uma semana, nessa jornada. Chega de sofrência na hora de se vestir para o trabalho. Roupa de trabalho não precisa ser um drama e a gente vai te provar isso. Queria começar agradecendo a todo mundo que mandou mensagem. A gente recebeu muita mensagem, menção, pergunta, o baile todo. Super obrigada. Eu respondi já algumas coisas aqui embaixo nos comentários de vídeo e vou também responder algumas perguntas aqui. Então, fica com a gente até o final, que no final eu vou responder perguntas mais polêmicas e mais pedidas. Durante essa semana, a gente vai conversar sobre como parar de se sentir inadequado com a roupa de trabalho. Gastar rios de dinheiro e ainda assim continuar sofrendo todo dia de manhã na hora de se vestir. É muito clássico isso, gente. É um sentimento muito comum, não é só você. Aliás, esse curso surgiu justamente por isso, porque as minhas clientes se sentiam assim com imensa frequência. No vídeo anterior, eu falei pra vocês que o pulo do gato, o segredo do rolê, era justamente entender que estilo é uma língua, que a gente precisa aprender os códigos e a falar essa língua estilo para que a gente não fique tão dependente dos outros, nem de mim, nem de ninguém, nem da vendedora da loja, nem de blogueira, nem de referência externa, é que a gente consiga de fato falar com a nossa própria voz. E isso, gente, é autonomia. Então esse curso é muito mais sobre como ter autonomia com seu próprio estilo do que regrinha de certo e errado. Se regra de certo e errado desse certo, gente, eu não tinha trabalho. Não existia consultora de moda, não precisava ter tanta blogueira no mundo, a gente não estava sempre voltando nesse assunto. Tem muito livro sobre estilo, tem muito livro sobre roupa de trabalho e ainda assim é um assunto inesgotável. Por quê? Porque a gente precisa focar em aprender a falar essa língua e não a decorar certo e errado e colocar o outro como referencial. Aliás, essa história de colocar o outro como centro do referencial, o centro do mundo, para onde a gente sempre olha, foi uma das coisas que eu falei no vídeo passado. Eu até passei um deverzinho de casa, fazendo algumas perguntas para que vocês se perguntassem. E essas são perguntas super valiosas. É legal que a gente se pergunte sempre. Quem não viu o primeiro vídeo, pode clicar aqui embaixo. Ele tá aqui salvo, então ainda dá tempo de ver. E é isso, assim, a gente então vai começar, a gente tá construindo um pensamento. A gente tá começando a aprender essa língua. Então, primeira coisa, entender que a gente precisa aprender a falar essa língua. É isso que vai dar autonomia e que mesmo que a gente mude de trabalho, emagreça, engorde, que nossa vida mude, a gente vai conseguir traduzir tudo o que a gente é em roupa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa tirar do outro o referencial. Então não dá pra ficar olhando para as pessoas que você acha bonita, para o seu chefe, pastinha no Pinterest, blogueira no Instagram. Nada disso vai resolver o seu problema de estilo. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Quantas pastas eu já vi de referência que nunca foram colocadas em prática? E isso é muito normal, é muito natural, é muito humano. Não tem nada de errado com você. O que tá errado, na verdade, são os métodos que ensinam pra gente que a gente tem que imitar os outros. Não tem. O que a gente é muito legal. E o que a gente é de verdade é o que a gente tem de especial nesse mundo. Então não vamos desperdiçar. Bom, então já falamos tudo isso. E a aula de hoje eu preciso que você se torne sinistra, power especialista, a melhor zona no seu próprio rolê. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso que você entenda exatamente qual é a sua necessidade de trabalho. Eu sei que nesse momento você pensou assim, claro, eu sei, isso eu já sei, como eu não saberia? Eu vou lá todo dia. Mas de verdade, a gente não sabe. A gente tem uma ideia, um imaginário coletivo do que é roupa de trabalho e a gente ajusta mais ou menos pro que a gente mais ou menos percebe do nosso trabalho. E isso também foi uma percepção que eu tive ao longo dos anos atendendo muitas clientes. Eu percebia que as mulheres achavam que tinham um determinado tipo de problema. Muitas delas nem percebiam que tinham um problema com roupa de trabalho. Achavam que era um problema só com o estilo em geral. E aí, quando a gente vai filtrando e peneirando, a gente vai vendo que, na verdade, a roupa de trabalho importa muito e nem sempre a gente se dá conta que o nosso problema está na roupa de trabalho. E segundo, muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho tem necessidades que ele não tem, obrigações que a gente inventou, códigos de trabalho que estão, assim, cimentados na nossa cabeça, mas que não funcionam mais, o mundo mudou. Eu vou dar uma passada geral pelos 3 dress codes que são mais aceitos hoje em dia. Essa inclusive é uma classificação que a Glória Kalil fez no livro dela e que eu concordo demais. Então eu trouxe aqui com o meu toque e com o meu pensamento, mas só para dizer que até as pessoas, as consultoras que são mais tradicionais, também estão mudando o jeito de pensar a roupa de trabalho. Então, vamos nessa. Vamos passar pelos 3 dress codes e aí a gente vai conversando sobre eles. Bom, então vamos lá para os dress codes. Primeiro, formal.
Formal, gente, é aquele dress code que está caindo em desuso. Mas que é o nosso imaginário coletivo de roupa de trabalho, assim, é aquela roupa mais trabalho possível. Eu convivo 24 horas por dia com mulheres que trabalham e que têm carreiras variadas, e realmente esse é um dress code muito específico, pouquíssima gente usa hoje em dia. São mais advogadas, políticos, primeiras damas, ou gente que tem cargo muito importante em indústrias mais tradicionais, sabe? Não é uma roupa a mais que todo mundo que trabalha em escritório usa. Pelo contrário, essa coisa do dress code super formal, hoje em dia tá sendo um pouquinho ligado a uma coisa de ser mais conservador, mais tradicional. E como a gente tá vivendo essa era da tecnologia, o novo, Mark Zuckerberg, não sei o quê, então tem uma necessidade da jovialidade. E esse não é um dress code que passa exatamente isso. Esse é um dress code que é mais difícil mesmo de colocar personalidade, porque ele é mais tradicional, ele é mais certinho, mas não é impossível. A gente vai ver isso nas fotos, que a gente vai analisar já já. Uma coisa que é importante é a gente pensar que esse é um dress code formado por coisas clássicas, atemporais. E aí, vou fazer uma listinha rápida aqui, mas são mais tecidos planos. Tecido plano é aquele que não tem elasticidade, sabe? Que é mais rígido. Modelagens mais formais, mais tradicionais. Então, por exemplo, saia lápis, blazer, camisa. Sabe essas modelagens que já vêm de anos e anos ligadas à roupa de trabalho? Normalmente cores mais neutras. Tudo isso são códigos ligados à formalidade. Não precisa usar tudo ao mesmo tempo. E aí agora eu vou mostrar umas fotos pra vocês pra eu conseguir provar meu ponto de que é possível sim ter personalidade até num dress code tão difícil quanto o super formal. Gente, primeiro aí a gente tem a Jessica Pearson. Ela é de um seriado que eu adoro que chama Suits. Ela é tipo dona do rolê, muito chefa demais. E ela tem uma característica que ela é muito feminina. Ela é bem ligada a elementos femininos. E aí olha como ela coloca, mesmo numa roupa super tradicional, esses elementos. Ela tá com um blazer que é bem acinturado, a gente tem decote, mesmo esse cabelo mais de lado, cabelo grande, tudo isso é ligado ao tradicional feminino. Toda vez que a gente falar de feminino e masculino, gente, a gente vai pensar no que é tradicionalmente feminino e tradicionalmente masculino. Não quer dizer que um gênero não possa usar outra coisa, mas a gente tem que ter um referencial. Bom, aí depois a gente tem outras duas fotos da Jessica Pearson, ela de rosa e ela de vermelho, que aí já começa um pouco até essa ideia de como dá pra colocar cor também nos ambientes super formais. Então ela tá com duas modelagens mais tradicionais, de bons tecidos. Você olha para os tecidos, eles têm cara de rico, a roupa bem cortada, bem acabada, um caimento perfeito no corpo. Tudo isso ajuda na riqueza visual. E aí ela traz um pouquinho de textura e de cor para dar um borogodó. E como ela é do feminino, o rosa e o vermelho dão um pouco esse charme. Depois a gente tem a Hannah, do The Split. Eu acho muito legal pensar que ela usou a cor aqui de um jeito moderno, assim. Então o monocromático sempre traz uma intenção, né? Bem legal, branco com branco. Então ela tá usando camisa, tá usando blazer, mas o branco com branco dá aí uma modernidade. A gente tem depois a Diane Lockhart, de The Good Wife, que eu também amo. Eu amo série de advogado. Então, a Diane, gente, ela também é chefa, dona do escritório, advogada super renomada. Ela usa muita cor colorida, assim. Ela tem um estilo mais decorativo, eu diria, assim. Ela tá sempre com bastante joia, ela usa acessórios grandes, ela usa muita estampa. Já não é diferente a Diane das que a gente viu anteriormente, tá vendo? Dá pra ser diferente, não precisam ser looks todos iguais. Aqui o segredo dela é isso, assim, ela usa coisas mais durinhas, mais estruturadas. A roupa dela tem muita cara de roupa de advogada. Então, mesmo que ela pire nas texturas, que ela use brincões e que ela faça mais estampa, use mais estampa, ainda assim tem uma modelagem que a gente reconhece muito rápido. Depois tem a Annelise, do How to Get Away with Murder. Ela também é advogada, mas ela é também professora. Então, a roupa dela já tem um toque um pouco mais dessa informalidade. Tem uma coisa das estampas mais florais, que são menos clássicas, né? É só pensar que xadrez, listra, tudo isso são estampas mais ligadas à aristocracia, e aí mais clássica mesmo. Mas olha como ela põe um acessóriozão de força aí no punho, esse bracelete que traz uma força pra roupa, que é bem legal. Tem Beth, do This Is Us, faz uma ótima coordenação de cor, o cabelo traz muita personalidade. Eu gosto muito desses braceletes dela combinandinhos, que parece Mulher Maravilha, sabe? Acho bem legal. Cinza com marrom é uma coordenação de cor nada óbvia, então já traz um pouco mais de informação de moda. E aí, gente, por fim, a gente tem a Alexandra Ocasio, que eu
amo, sou completamente apaixonada por ela, muito fã. E aí saiu uma matéria sobre ela na Elle, que falam justamente isso, assim, que se ela sabia que todo mundo ia falar sobre o que ela usa. Ela é uma política americana, pra quem não conhece. Então ela fez disso um statement, uma atitude, né? Então ela usou, por exemplo, no dia que ela tomou posse, ela usou uma roupa toda branca, que é essa terceira imagem aí, pra homenagear todas as mulheres que vieram antes dela, desde as sufragistas até a Hillary Clinton. Tem essa simbologia nos Estados Unidos das mulheres usarem branco quando tomam posse. Então foi um jeito dela homenagear as mulheres democratas. Ela usa muito batom vermelho, e aí ela sempre conta que ela usa batom vermelho para que isso sirva como um referencial para outras mulheres, que as mulheres entendam que usar batom vermelho não é uma coisa vulgar. Então, quando falarem para uma menina que começou a trabalhar agora, tira esse batom vermelho, porque isso não é uma coisa de mulher séria, ela pode responder, não, é sim. A Ocasio usa e ela é uma política. Então, ela contou essa história, viu, gente? Eu não tô inventando, não. Ela que contou isso, eu tô só contando pra vocês de volta. Então, é isso, assim, como a roupa tem simbologia e como você consegue colocar a personalidade. Bom, já vimos, então, o dress code formal. Agora a gente vai pro informal. O informal é o que todo mundo usa. Se o formal era o difícil, que tá caindo em desuso, o informal é o que a galerada toda usa, a maioria das pessoas, 90% dos trabalhos hoje em dia. Informal, gente, é aquele dress code que 99% das pessoas usam. É aquele famoso, não preciso estar muito chique no trabalho, mas eu só preciso estar um pouco arrumadinha. Informal. Como é que o informal é feito? E eu acho que esse é o pulo do gato para te ajudar. O informal, ele é construído com uma parte arrumada e uma parte mais casual. E aí, como é que você faz essa equação funcionar? Primeiro você pensa, se o seu trabalho informal, ele é muito informal, você consegue usar mais peças casuais. Se o seu trabalho informal não é tão informal assim, você pode fazer um pouco mais de peças formais nesse look. O que são peças formais? A gente já viu, né? E o que são coisas casuais? O que todo mundo adora e usa no final de semana. Calça jeans, t-shirt, tênis, tudo isso é mais informal. Uma coisa legal que a gente pode pensar é que cada trabalho, de fato, vai ter aí um código de quanto de pele pode ficar de fora, enfim. Esse é um assunto bem polêmico e que rende discussões calorosas dependendo da empresa ou de onde você trabalha. Qual é a minha dica? Nada que seja muito curto, muito decotado, que te deixe constrangida. Eu acho que a roupa que você tem que ficar puxando, então tipo fechando o decote, puxando o short pra baixo, não é uma roupa legal pra trabalhar. Claro que cada ambiente vai ter um código específico. A regra formal e tradicional são 5 dedos, 5 dedos assim, acima do joelho, de curto. E não aparecer o meinho do peito. Então é um decote que termine mais em cima. Mas cada lugar vai ter um código e aí eu confio em vocês para descobrirem qual é o seu. O importante nessa é fazer essa mistura. Lembrar que tudo que tá perto do rosto importa mais. Então, por exemplo, se você colocar t-shirt, calça jeans, sei lá, uma jaqueta de moletom, de repente, um casaco de moletom aberto e um sapato de salto, você vai passar muito tempo do dia sendo só muito casual, porque, sei lá, você vai conversar com as pessoas sentadas na mesa, as pessoas vão te ver aqui. Se você for fazer mesmo um call, uma conferência, assim, as pessoas vão ver aqui. Então, lembra de colocar um pouquinho de formalidade perto do rosto. Então, se você vai de t-shirt, calça jeans e salto, de repente, coisas que podem ajudar. Um brinco mais clássico, ou mais durinho, mais arrumadinho, sem ser tão diferentão. Você pode colocar, de repente, um colar bonito. A maquiagem pode ser que faça diferença, se você gosta de maquiagem. Tenta fazer essa combinação de casual com formal, de um jeito que haja informações importantes também perto do rosto, certo? Vamos ver algumas imagens para a gente entender um pouco melhor o que é isso. A primeira que a gente tem é a Stella, do The Fall. E aí, olha como ela fez essa combinação de um jeito bom. Primeiro que a roupa dela é toda mais molinha, vocês repararam? Roupa formal normalmente é durinha. Só pensar que tudo que é do conforto é mais molinho. Então, assim, pijaminha, roupa de moletom, tudo é mais molinho. Então, o molinho, ele acaba tendo uma cara um pouco mais informal de maneira geral. Ela colocou as roupas um pouco mais molinhas. Ela usa uma calça que a cintura da calça ela é mais esportiva, tá vendo? Esse elástico é um pouco mais esportivo. Ela usa um casaco comprido, que é legal e tal, mas que não é um blazer, não é super formal. E embaixo tem uma regatinha. Aí depois a gente tem a Robin, que ela é jornalista. Então, olha que coisa boa. Ela pegou uma saia que poderia ser considerada meio de festa, porque, né, brilho, muito justinha e tal, e misturou com uma camisa. E ela misturou justamente 2 códigos, o formal com o casual. Depois a gente tem a Anne Hathaway, num filme que eu amo, chama Estagiário em português.
ela é dona de uma empresa de moda. Então, a informalidade dela sempre vem com um pouco de borogodó de trabalho com moda. Então tem jeans, mas ela usa um sapato masculino mais clássico. Depois ela usa um suéter super tradicional, mas aí põe uma saia plissada de couro. De novo, salto, suéter, mais uma calça resinada, mais skinny. Aí aqui blazer, camiseta, salto, escarpão, mais uma calça vermelha. O escarpão também é onça. Tá vendo? Tem sempre uma mistura de coisas que são mais formais com coisas que são mais casuais. Por fim, a gente tem a Jean de Gypsy. Ela tá usando, gente, olha como ela fez combinações legais. Então, por exemplo, no primeiro look ela usa cores bem tradicionais, né? Azul marinho, cinza e vinho. Com uma bota um pouco mais casual. Até tem um salto, mas é mais casual. É tudo um pouco mais molinho também. A calça tem essa modelagem mais flare, que não é exatamente a coisa mais formal do mundo. Na segundo look ela tá de bota, né? Uma bota cano alto. E no terceiro, ela usa um vestido que é quase aqueles vestidos pijama, que eu adoro, que é uma carinha de baby doll, bem borro misturado com essa bota. E um casacão mais duro, estruturado, sobretudo, cinza, como se desse uma acalmada no look. E aí, gente, por fim, a gente tem um estilo que chama super informal, que eu adoro e que é o meu, o meu dress code, que é o seguinte: são as pessoas que trabalham com coisas que são mais moderninhas e que precisam demonstrar criatividade na roupa que trabalham. Então, eu já tive também muito cliente, assim, sei lá, arquiteta, designer, essa galera mais da publicidade, que tem que ter um apelo criativo, que as pessoas esperam que você use uma roupa com borogodó, também às vezes passa um perrengue, porque às vezes você é super criativa e cheia de estilo no que você faz no seu trabalho, e isso não necessariamente é fácil de traduzir em roupa. E aí a minha dica para esses casos é, primeiro, pensar que tem muitos jeitos de ser criativo. Não precisa ser o mesmo jeito para todo mundo. Então, eu sempre dou o meu exemplo, mas eu vou dar outros depois em imagem. Eu quando comecei a trabalhar com consultoria de estilo, estudo muita cor, faço treinamento de análise de cor. A análise de cor é tipo uma coisa que eu faço muito e é muito importante na minha carreira. Todo mundo tinha o drama do consultora de estilo, tem que usar roupa colorida, porque é o jeito que você tem de mostrar para sua cliente que você entende de cor. Eu nunca fui muito coloridona e eu tô cada vez menos, né? Hoje em dia eu uso basicamente só preto. Quase que dava um problema, um chiado de comunicação. E aí o que eu digo é o seguinte: primeiro, a gente não veio na vida para seguir regra. Não dá para ser igual a todo mundo, gente. Não pode ter um único jeito de entregar uma informação. Por isso que eu falo que moda é uma língua, porque tem jeitos diferentes de comunicar coisas. Eu só uso preto. E eu sempre tive muito cliente colorida, porque as minhas clientes entenderam muito rápido que não eram para elas me imitarem, que eram para elas descobrirem o estilo delas. Então, eu estudo muita cor e eu uso muito preto. Isso só diz sobre mim. Isso não diz da minha capacidade de entender cor. Eu acho também que tem uma outra coisa que ajudou, que me diferencia de alguma maneira, né? Eu não sou a consultora de estilo colorida. Então pensa que tem vários jeitos de comunicar a mesma coisa. Então a criatividade, ela não precisa ser colorida, ela não precisa ser a Lady Gaga, ela não precisa ser super espalhafatosa. Tem jeitos diferentes de demonstrar a criatividade. Eu vou mostrar aqui em fotos, que eu sempre acho mais fácil de pegar cases para ilustrar. Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem a Mickey in Love, que é uma série também que eu gosto bastante. Ela é bem criativa. E aí, coisas que a gente pode perceber, por exemplo, nesse look. Primeiro que ela já usa comprimentos mais curtos, tá vendo? Tem bastante perna de fora. Segundo, que ela pega uma coisa que é tradicional, que é uma camisa, e usa de um jeito mais diferentão. Então, ela botou até o final, ela dobrou a manguinha. E, por fim, tem uma outra coisa que eu acho legal, que é a estampa. É uma camisa usada de um jeito diferente, com uma estampa mais diferentona, concordam? Depois, a gente tem a Natalie, também num look bem criativo. O que tem de criativo aqui? Primeiro, de novo, tem mais decote, né? Tem mais pele de fora, é mais justinho. Segundo, que ela tá usando uma blusa amarela, que tem textura e que não é da cor da saia, assim, não é uma combinaçãozinha fácil com a saia. São duas texturas diferentes, tem spike. Então aqui já mostra bastante criatividade. Vale pensar, gente, que look mais moderno e mais criativo é sempre mais arriscado. Tudo que é muito seguro não passa muito pelo moderno, né? O moderno sempre passa por combinações mais arriscadas, coisas menos óbvias, coordenações menos esperadas. Eu acho que esse é uma boa coisa pra gente ter em mente. Depois, gente, a gente tem Girl Boss. E aí aqui tem dois looks que eu acho bem legal de falar. Primeiro, que a gente tem esse moletom Gucci, que poderia super ser uma roupinha de ficar em casa, né? Mas ela usa com a manga puxada, ela coloca uns acessórios em cima do casaco, ela usa bastante anel.
Tá vendo? Não precisa ser uma invenção da roda. Só de colocar bons acessórios, isso já traz uma informação diferente. Tem também essa coisa da jaqueta de couro, que é um símbolo, né? A jaqueta de couro tem séculos, que é ligada a essa coisa mais rebeldia, rockstar, motos. Então, já traz esse borogodó. Depois, a gente tem a Garance Doré, que eu amo. Ela é a mulher mais chique desse mundo. A gente olha pra esse look e ele quase que é formado só por peças clássicas, tá vendo? É um vestido preto, camisa branca, cores neutras, tradicionais. E o que tem de borogodó aqui? Primeiro que a gente tem a sobreposição não óbvia, né? Não é óbvio esse vestido em cima da camisa. Segundo, ela enrolou a manga da camisa. Ela não dobrou só um pouquinho, aquela dobradinha tradicional que a gente tá acostumado. E terceiro, tem perna de fora. Tá vendo? O comprimento é mais curtinho. Tem um borogodó. O cabelo ajuda também. Pensa que cabelo, maquiagem, tudo isso são super acessórios. Então, um cabelo com personalidade já faz muita diferença. Depois a gente tem a Giulia, que é... Gente, eu acho ela muito estilosa. Ela sempre aparece em porta de desfile. Ela sempre chama a atenção de fotógrafo de street style. Aqui também tem uma coisa da coordenação que não é óbvia, né? Então ela usa uma calça formal, que é rosa, e mistura com um moletom, que em tese é uma roupinha de ficar em casa. Então tem uma coordenação, uma mistura não óbvia. Aqui, de novo, gente, um corte de cabelo bem pensado, estiloso, faz diferença. Ela coordenou bem a cor da bolsa com o moletom. E ainda assim, é uma bolsa que normalmente a gente carrega mais carteira, atravessada no corpo. E ela resolveu carregar debaixo do braço. Outra coisa legal, o esmalte dela tem uma cor diferente, tá vendo? É um amarelinho, também faz diferença. Por fim, temos a Emanuele Alt. Gente, é uma deusa. Ela é da Elle. Ela usa muito esse tipo de look. Ela usa bastante blazer, muita cor sóbria, ela é fã de cinza. Ela usa bastante essa modelagem mais ampla. Ela não tem medo do amplo com amplo, que também é uma quebra, né, de paradigma. Normalmente a gente usa uma coisa larguinha com outra justa. E aqui tem algumas coisas que eu acho legal destacar. Primeiro, ela é uma mulher que quase não usa maquiagem. Eu acho que ela não usa nenhuma maquiagem, pra te ser sincera. E isso é um statement quando você trabalha numa revista de moda, concorda? Não é por acaso, ela não saiu com preguiça, isso é uma decisão. Então isso já traz bastante força e importância pra personalidade dela, pra história que ela tá contando. Segunda coisa que eu acho muito legal sobre ela é que ela consegue misturar desse jeito mais cool. Então ela tá com all-star, que eu acho bem legal. A calça é uma calça mais de alfaiataria, mas ela não é tradicional, tá vendo? Ela é maior zona. E por fim, tem uma coisa de proporção aqui que normalmente as pessoas não fazem, que é usar um blazer mais comprido com calça comprida, assim. Porque que acontece? Quando a gente usa uma calça mais larga, mais alfaiataria, a vontade que dá é usar uma coisa mais curtinha, terminando na cintura. E ela justamente brinca com essa história da proporção. E aí isso também traz bastante modernidade. E aí, gente, tem uma coisa que eu trouxe justamente porque a gente sempre tem questões com jaleco, médicas, enfermeiras, muita gente que usa jaleco. E aí acontece o seguinte: a minha sugestão é, pense no jaleco como uma terceira peça, como se ela fosse um blazer, um cardigan, uma terceira peça que combina com a sua roupa e não que esconde a sua roupa. E aí, ó, eu sei que nem todo mundo vai poder, mas ela usa acessórios legais. Ela fez uma coisa toda embaixo de uma cor só, então ela usou um macacão todo vinho embaixo do jaleco, fazendo com que fique uma sensação mais fluida, né, visual. Então a gente tem um todo branco e um todo vinho com azul marinho. E aí ela coloca bastante ênfase nos óculos, né? Ela usa um óculos bem legal, preto, que tem personalidade, ele é um pouco mais gatinho. Faz sentido pra vocês? Eu espero que essa história de olhar pros dress codes tenha dado uma desembolada aí na sua cabeça e tenha te ajudado a mapear um pouco melhor onde você tá nesse rolê, nessa conversa de roupa de trabalho. E aí, gente, tem algumas coisas que eu posso falar pra vocês. Pega aí as suas respostas que vocês já fizeram do vídeo passado, o último para casa, olha bem pra elas. Segundo, anota, gente, anota. A gente acha que vai guardar tudo na cabeça, não vai. Anota tudo que você percebeu sobre o seu dress code, coisas que você pode usar de fato no seu dia a dia. E o próximo para casa é justamente conseguir unir as coisas. Então pega um pouco do que você aprendeu hoje sobre dress code, pega o que você gosta e tenta montar amanhã já um look para você trabalhar que tenha essas informações. Testa coisa diferente. A gente não aprende a falar uma língua nova se não fala. Eu preciso que você comece a colocar em prática. Até para ter outras dúvidas e comentar aqui para mim, para eu conseguir te ajudar um pouco mais. Então, o nosso próximo para casa é justamente começar a pensar sobre roupa. Então, o nosso para casa de verdade é que você comece a colocar em prática, que você comece a testar. E aí, gente, antes de responder as perguntas, uma coisa que eu acho importante falar é que a gente trabalha todos os dias.
Mesmo quem trabalha menos, ainda gasta muito tempo trabalhando. E aí acaba que, principalmente quem mora em cidade grande, passa muito tempo com a roupa de trabalho. Não importa se trabalha em casa, na academia, com criança, seja lá o que for, é bastante tempo. Então não tem muito jeito. Não dá pra gastar energia só pensando na roupa do final de semana, achando que vai ser estilosa se vestir bem só pra festa, só para um dia que tem um casamento. Ouve bem o que eu disse. Não é que os outros vão te olhar e te achar estilosa, porque os outros, gente, é o segundo plano da nossa conversa. O primeiro plano é você com você mesmo. Então, como você vai se sentir bem com roupa? Como você vai se sentir estilosa? Como é que você vai fazer a roupa trabalhar pra você? Treinando, todo dia. E assim, essa história de falar é muito prática, é muito treino. Um bebê, por exemplo, ele não começa a falar já fazendo frases complexas, escrevendo um mestrado, né? Ele começa com uma palavra, aprende outra palavra, forma uma frase, fala uma coisa que às vezes não é exatamente o que ele queria dizer. E é a mesma coisa com roupa. É óbvio que todo mundo aqui já fala, todo mundo se veste todo dia, ninguém é criança, mas a gente vai ficando melhor à medida que a gente treina. Mesmo eu que trabalho com isso todos os dias, percebo que meu estilo evolui. Óbvio, a gente tá vivo, e ainda bem, enquanto a gente estiver vivo, isso vai mudar. Por isso que esse método é sobre autonomia, pra gente ser capaz de ir mudando também. Então, gente, a não ser que você trabalhe pelada, esse nosso método de pensar roupa de estilo no trabalho funciona pra você. Não importa a sua profissão, não importa o seu peso. Eu fico chocada e entendo, porque realmente a gente vive num mundo muito gordofóbico, mas eu fico realmente muito impressionada porque a gente recebe muita pergunta de eu sou plus size, esse curso vai funcionar pra mim? Óbvio que vai. Nosso curso completo, ele inclui inclusive uma lista de lojas plus size para tamanhos maiores, porque de fato, gente, tem esse problema, né? A gente precisa resolver. No final das contas, pensar é muito bom, mas chega uma hora que isso tem que virar roupa, né? Então, sim, funciona. Funciona pra quem trabalha em academia, quem trabalha com criança. Eu não vou nunca querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então, como a ideia é fazer você pensar de um jeito divertido, não é para ser um segundo turno de trabalho, um terceiro turno para muita gente, é para ser maneiro, divertido. Então, sim, vai funcionar para qualquer profissão, funciona para qualquer corpo que você tenha, não tem problema nenhum. Eu sou muito desse movimento de que a gente tem que fazer mais e mais pessoas caberem na conversa e não de diminuir. Então, a ideia é que sempre caibam novas pessoas. No curso completo a gente faz bastante live também. Então, toda vez que surge alguma coisa diferente que não tá no nosso curso, a gente acaba incluindo. Então, é sempre um jeito de garantir que vai funcionar para todo mundo. Lembrete importante. Antes de eu responder as perguntas, eu queria só lembrar que eu pedi pra vocês fazerem exercícios pra colocar em prática, não pedi pra ninguém sair comprando roupa. Isso é muito importante. Eu quero muito que vocês consigam se comunicar com roupa e o melhor jeito é testar com o que vocês já têm. No máximo pede aí emprestado uma coisa ou outra pra uma amiga, no máximo compra um acessório, uma outra coisinha que você sentiu que realmente faz falta no seu armário, mas não faça colada, gente. Não sai comprando tudo. Até porque você vai perceber, à medida que você for entendendo mais o seu estilo, que nem tem tanta coisa legal assim no mundo pra comprar. É muito um garimpinho mesmo. Ficar fluente no seu estilo é muito mais falar não pra coisas do que sim. É muito mais falar não, isso eu não gosto, isso eu já sei, isso eu já testei, não funcionou, não cabe na minha vida. Ao invés de ficar falando sim, uma nova tendência, sim, vou comprar, sim, fulano usou. Sabe? É muito mais falar não para as coisas que a gente já conhece. Então a gente testa pegando as coisas que a gente já tem, pedindo roupa pra amiga e às vezes até comprando uma ou outra coisa. Então esse é um momento importante. Não faz sacolada, não sai comprando um monte de coisa, tá? A gente acredita muito que roupa é importante, ela é comunicação, ela te ajuda a estar no mundo, ela fala coisas complexas muito rápidas. A minha missão na vida é ajudar as mulheres a se sentirem confortáveis com isso, falando com a própria voz, sem ficar se diminuindo pra caber no universo de ninguém, em empresa nenhuma, em trabalho nenhum. É que você possa ser você com a sua plena potência. Mas, gente, eu também acredito que a gente tem que ser umas minas estudadas, inteligentes. Não dá pra gastar todo o nosso dinheiro com roupa e depois não ter dinheiro pra usar informações importantes, em curso, livro. Então, vamos lá, com calma, sem compração, tá? Vamos agora pras perguntas. Gente, uma pergunta que apareceu muito aqui e que aparece muito no meu Instagram sempre, por isso eu até achei legal responder em vídeo, que é o seguinte: eu não quero parecer estagiária, eu sou muito novinha. Eu já fiz até um post no meu Instagram onde eu falava justamente isso, assim, que ser mulher no mercado de trabalho, gente, nunca vai ser um lugar confortável. Que eu vejo mulheres que se sentiam muito novas e de repente passam a ser muito velhas e nunca ocuparam um espaço de idade ideal. Eu não acho que é sobre idade, eu acho mesmo que é sobre ser mulher no mercado de trabalho. Mas isso tem um post lá no meu Instagram
falando sobre isso, a gente pode conversar mais sobre isso, mas como o foco aqui é roupa, eu pensei que eu posso responder de um outro jeito. Além de pensar que o problema não está em parecer mais nova, o problema está em ser mulher, às vezes em ambientes muito masculinos, o que a gente pode fazer para que a nossa imagem comunique mais senioridade? E não idade, né? Mas parecer que você é mais sênior. Eu acho que a primeira coisa é tentar elencar quais são coisas que são muito ligadas à juventude, adolescência e tal. Então, normalmente, muito jeans, muito camiseta, muito tênis, muito moletom. Normalmente, essas coisas são mais coisas que a gente usa na escola e na faculdade mesmo. Então, tentar ter coisas que sejam, às vezes, um pouco mais durinhas, mais estruturadas, ombrinho, às vezes, mais duro. Tem uma outra dica que é importante, mas pensa nessas dicas, gente, de uma maneira que não atropele o seu estilo pessoal. É só dica. Pensa que sempre o mais importante é que você seja você mesma e que você lembre que o problema, na verdade, é que ser mulher no mercado de trabalho é sempre muito opressor. Mas tem uma outra coisa que é importante, que é tentar não usar tantos elementos femininos de princesa. Então pensa a princesa da Disney, sabe? Manga bufante, cores muito pastel, coisas muito suaves e delicadas, cintura marcada, coisas muito ligadas a um feminino romântico. Eu tô dizendo que o feminino romântico não vai ser respeitada? Não. Eu tô dizendo só que isso é uma tentativa. Como a roupa comunica, pode ser que se você usar muito desses códigos e você já se sinta com uma cara de muito novinha, isso reforce. Entendeu? De repente dá pra testar coisas mais durinhas, coisas mais pontudas, coisas mais estruturadas, sem se fantasiar, pensando que de fato nisso tudo faz sentido pra você. Ajudou? Coloque em prática e me conta. Essa é uma parte sempre importante, gente. Eu vou sempre voltar pra esse lugar. Coloque em prática. Teve uma outra pergunta que apareceu bastante que eu queria responder em vídeo, que é, a minha vida mudou muito, eu não sei quem eu sou, o que eu faço, pra onde começo, socorro. Primeira coisa, gente, a vida que mudou muito, ela precisa de fato ser reavaliada. O que mudou? O que você sente que é diferente? É a sua rotina? Coloca num papel, sabe? Vai anotando tudo que você sente que mudou. Separa no seu armário as roupas que você não se identifica mais. Começa pelo não. Às vezes o não ajuda muito. Então vai lá e começa. Eu não gosto mais dessa calça. Por que você não gosta dessa calça? É do tecido? É da cor? É da modelagem? É porque é molinho? É porque é durinho? Se faz mais perguntas. Essa eu acho que é uma dica muito boa. A gente precisa entender primeiro o que mudou. Senão não dá pra traçar um caminho, não dá pra traçar uma rota, entende? E isso, gente, já me puxa pra um outro dever de casa que eu posso deixar pra vocês, que é justamente fazer a pastinha de referência, que no vídeo passado eu falei que não rolava. Pastinha de referência é muito legal quando a gente já entende um pouco mais sobre o que a gente é e o que a gente gosta. Quando for fazer uma pastinha de referência, tem 1000 jeitos de pensar. No nosso curso completo eu ensino isso, mas vou dar já aqui uma dica. Pensa sempre olhando para a imagem, se você se imagina com aquela roupa. Então fecha o olho e fala, eu amo essa roupa, mas eu consigo usar? Eu me vejo com ela? Onde eu iria com essa roupa? E aí tenta também desmembrar o que eu gosto, mas não sou eu. E não é porque você tá se tolindo, é só porque não é você. A gente pode admirar o outro, achar coisas bonitas do outro. Então, por exemplo, eu amo cor colorida, eu acho lindo, eu monto muito look colorido para as minhas clientes, mas eu não gosto em mim. E acho que isso é um exercício muito legal e é muito generoso. A gente passa até a admirar mais outras mulheres quando a gente consegue entender que nem tudo que a gente acha bonito é sobre a gente, que pode ser o outro bonito. Então faz uma pastinha de referência pensando se você se imagina naquela peça e tentando entender que nem tudo que é bonito é necessariamente seu. Combinadas? Não é tão difícil assim, concorda? É divertido, é possível, são caminhos muito fáceis de olhar. Não é nada tipo NASA, mandar um foguete pra lua. É uma estruturação de pensamento mesmo. É realmente uma coisa de método. A gente teve o maior cuidado de fazer esse curso de maneira que ele sirva pra todo mundo que tá saindo da faculdade, pra quem tá mudando pra um cargo super importante, pra quem trabalha de casa, pra quem, enfim, tá empreendendo, pra quem vai mudar de carreira completamente e vai mudar o dress code inteiro, pra quem tá super feliz com o próprio corpo, mas também pra quem tem questão. A gente quer mais te ajudar a olhar para o que você gosta no seu corpo, ao invés de olhar o que você não gosta. A conversa, gente, só faz sentido se for democrática, se for para incluir o máximo de pessoas possível. Então, sim, o nosso método precisa ser fácil. Então, testa aí e conta pra gente aqui nos comentários o que rolou, o que você aprendeu, o que você entendeu, como é que isso tá te ajudando. Beijo e até a próxima!